O filme de terror A Freira está sendo o mais visto na história recente do Brasil. Em 3 semanas em cartaz, vendeu mais de 4 milhões de ingressos no país e superou It, Invocação do Mal 2, Annabelle 1 e 2, que encabeçam a alta do gênero nos últimos 5 anos. Todos esses filmes, com exceção de It, fazem parte do mesmo universo, que começou com a Invocação do Mal e se conectam por uma história de possessão diabólica que pode estar na boneca Annabelle ou assolar um convento como em A Freira. A maioria daqueles que assistiram ao filme garantem que ele de fato assusta bastante. A Freira é um daqueles personagens apavorantes que ficam grudados em nosso cérebro e nos faz ficar pensando nela por dias e até meses, sobretudo quando estamos sozinhos e no escuro de nossos quartos. Não bastasse o personagem macabro, o filme ainda se passa em um antigo mosteiro isolado na Romênia, país que de imediato aciona o imaginário de superstições e fenômenos paranormais. A história se torna ainda mais assustadora quando se sabe que Valak, o demônio possessor, é real e pode estar nos espreitando agora mesmo. E com certeza a vida real é mais assustadora do que a ficção. Mas não é que a vida imita a arte? Só que nesse caso, tenho certeza que você vai preferir a companhia de um saco de pipocas do que o próprio mal. Quer conhecer a história real que inspirou o filme A Freira? Então vem comigo, galera assustada, que conto pra vocês. Mas por favor, não esquece de deixar seu like, seu comentário e ativar o sininho. Assim você fica ligadinho comigo. Quem acompanha as postagens do canal já sabe que existe um livro do rei Salomão que contém feitiços, conjurações, ensinamentos e outras práticas ocultistas, chamado de A Chave Menor de Salomão. A obra contém todos os rituais praticados pelo sábio rei e se tornou público no século XVII. Os capítulos mais importantes do livro se referem ao controle de 72 demônios que se encontravam sobre o domínio de Salomão. Dentre esses 72 demônios citados está Valak, considerado um demônio poderoso que tem sobre o seu domínio e comando 38 legiões de espíritos. Ele é retratado e visto na forma de uma criança com asas de anjo, montada em um dragão de 2 cabeças. Mas acreditem, apesar de sua imagem angelical, ele não é nada amigável. Dentre suas especialidades estão ajudar a conseguir bons empregos e a amizade de pessoas influentes, revelar tesouros ocultos e mostrar os segredos das mentes das pessoas, fornecer números da sorte para jogos de loterias e jogos de azar, ensinar o processo de iniciação na prática mágica e de como atingir a autodeificação do mago, e ajudar no rastreio de serpentes. Dizem que quem o invoca não só consegue capturar serpentes facilmente, como são capazes de exercer absoluto controle sobre elas. Logo, não é por acaso que um dos personagens principais do filme se refere a ele como o Marquês das Serpentes. Você pode achar que suas especialidades não são tão nefastas assim, mas não se engane, com certeza você irá mudar de opinião a partir de agora. Valak encontrava tesouros, mas só os entregava àqueles que mereciam ou que davam a ele algo em troca, fazendo com que muitos o odiassem por isso. No entanto, pela versão do filme, a situação é tratada com maior sadismo.
James Wan, diretor do filme, recebeu orientação de nada mais nada menos que Lorraine Warren, famosa investigadora paranormal, que revelou traços de uma manifestação que assombrou ela e o marido Ed Warren, demonólogo que enfrentou a força nefasta de um espírito inumano durante certa ocasião. De posse dessas informações, o diretor criou uma freira possuída por Valak, um poderoso demônio controlador dentro do corpo de uma figura portadora de imensa fé no Deus cristão. Logo que com essa combinação fica evidente por que o filme conseguiu esse sucesso todo. Aliado a tudo isso, vem, como já disse, o lugar em que a história acontece, a Romênia. O filme foi rodado lá, na terra dos vampiros, e possui toda a arquitetura gótica para dar ainda mais realismo sobrenatural e o ar lúgubre tão indispensáveis nos filmes de terror. Mas além das locações, o país serviu para subsidiar uma história real e nebulosa sobre uma religiosa extremamente fervorosa da Igreja Ortodoxa Cristã. A jovem freira de 23 anos, Maricica Irina Cornice, que morreu num ritual de exorcismo realizado por um padre e 4 freiras, que ficou conhecido como Exorcismo de Tanacô, cidade situada no nordeste do país. Tal história real foi uma excelente fonte de inspiração para o diretor. A moça romena, que viveu no orfanato e no claustro do monastério de Santa Trindade, morreu amordaçada e amarrada com correntes a uma cruz de madeira. Segundo a explicação de Daniel Corogianu, o padre que a exorcizou, Irina estava possuída por demônios e maus espíritos. Era violenta, espumava e rejeitava a água benta, e por isso teve que ser imobilizada. Ela foi sequestrada pelo padre Daniel, que a amarrou a uma cruz e pôs uma toalha em sua boca para que ela não gritasse. Os médicos que fizeram a autópsia da religiosa declararam: a morte da vítima foi causada por uma violência física muito grave. O sacerdote garantiu que toda a comunidade religiosa de Santa Trindade decidiu não apelar aos médicos e tentar curá-la com orações. Os demônios não podem ser curados com pílulas, disse Corogianu, que afirmou que toda a comunidade concordava que se tratava do diabo e não de um distúrbio psíquico. Na tentativa de amenizar sua culpa, o padre afirmou que não havia crucificado Irina, apenas amarrou-a a uma tábua transversal. Ele também contou que após 6 dias sem beber nem comer absolutamente nada, a freira foi solta e assim que se acalmou, se alimentou, bebeu água e em seguida teve um infarto, vindo a falecer. Mas até hoje, muita coisa ficou sem explicação dessa história mal contada. E foi a imagem dessa mulher religiosa que inspirou James Wan em seu filme. No filme sabemos que a freira é apenas uma forma que Valak escolheu para se manifestar. E temos um rápido vislumbre de sua verdadeira forma já no final do longa. Mas na vida real, como ele se manifestou? Bem, para ter essa resposta, é preciso conhecer a macabra experiência vivida pelo casal Warren. Era 21 de fevereiro de 1976, às 3 horas da madrugada, a chamada hora cheia, quando os Warren tiveram seu confronto com o espírito inumano em sua própria casa. Há 2 semanas atrás, eles haviam investigado as manifestações paranormais que estavam acontecendo na casa Amityville. Ele estava sentado em seu escritório na casa da família, trabalhando nos detalhes preliminares do caso Amityville, quando o trinco da porta ao final do corredor se abriu com um estalo, que foi acompanhado pela batida estrondosa da pesada porta de madeira. Em seguida, passos avançaram em direção ao escritório.
Acreditando ser Lorraine, ele esperou longos minutos sem que ela aparecesse. Chamando então pela esposa, não obteve resposta. O que ele ouviu foi um uivo sobrenatural de vento que lhe arrepiou por inteiro. Logo pressentiu que se tratava de algo sobrenatural. De repente, a luz da luminária da escrivaninha enfraqueceu. Então, abruptamente, a temperatura no escritório despencou até ficar gelado. Um odor desagradável e forte de enxofre se fez sentir no cômodo. Ed Warren abriu a gaveta da escrivaninha e retirou dali um frasco de água benta e um grande crucifixo de madeira. Em seguida, levantou-se e deu alguns passos, saindo do escritório e entrando no corredor. Nisso, do corredor emergiu, rodopiando, um horrendo dorvelinho cônico. A coisa era mais negra que o negro natural da noite. A massa rodopiante entrou na sala mal iluminada e deslizou lentamente na direção de Ed, parando uns 3 metros à sua esquerda. Ele conseguiu ver que dentro do torvelinho algo começava a tomar forma. Uma entidade começava a manifestar-se em forma física. Como demonologista, Ed Warren sabia que precisava agir depressa, tomar a iniciativa antes que aquela assustadora massa negra se transformasse em algo ainda mais ameaçador e perigoso. Segurando a cruz voltada para aquilo que agora assumia rapidamente a forma de um macabro espectro encapuzado, Ed, de forma metódica e determinada, em um movimento que desenhava uma cruz, aspergiu o conteúdo do frasco de água benta na coisa. Em seguida, ele recitou o antigo comando: "Em nome de Jesus Cristo, ordeno que vá embora." Por segundos que pareciam eternos, a massa negra permaneceu imóvel, a não mais que 30 centímetros da cruz. Então, aos poucos, começou a recuar, mas não sem antes transmitir a Ed uma visão clara dele mesmo e Lorraine envolvidos em um acidente automobilístico potencialmente fatal em uma rodovia. Com isso, a entidade retirou-se para o corredor de onde emergira. Ed sentiu-se aliviado, mas sua calma durou pouco. No andar de cima, Lorraine Warren estava sentada na cama, lendo. De repente, sentiu que uma atmosfera de terror espalhara-se pelo quarto. A entidade negra que Ed pensou ter afugentado acabara de entrar na casa e se dirigia para o quarto onde Lorraine estava. O horrendo invasor anunciou sua chegada, produzindo um som trovejante de pancadas que para Lorraine soavam como se alguém estivesse batendo com um martelo em uma chapa de metal. Em alguns segundos, a temperatura do quarto caiu. O barulho das marteladas parou e Lorraine ouvia apenas o som de um torvelinho vindo em sua direção. Então, de repente, um ciclone negro arremeteu rodopiando para dentro do quarto e se colocou diante dela. Eu tentei me mover, mas não conseguia, confessa Lorraine. Como médium, sabia que aquele era um espírito de morte. Senti que estava sendo arrastada para dentro daquela coisa negra furiosa e fiz a única coisa em que consegui pensar. Roguei em nome de Deus por proteção. Daí, de algum modo, tive condições de fazer uma cruz enorme no ar entre mim e a coisa. Isso a fez parar. A essa altura, graças a Deus, Ed entrou correndo na casa. Nisso, a coisa rodopiou para dentro do quarto, atravessou os tijolos e subiu pela chaminé. E então acabou. Após ter ouvido esse relato, os roteiristas de A Freira se apaixonaram pela história. Então, com muito estudo e criatividade, eles tiveram a possibilidade de criar o vilão perfeito. Optando por algo real,
e que atingia diretamente a fé dos protagonistas do filme, foi A Freira uma escolha perfeita. Eles conseguiram envolver a premissa do redemoinho de Massa Negra, uma serva de Deus e o demônio Valak. A fórmula perfeita para pôr à prova a crença não apenas dos protagonistas, como dos espectadores também. A história em si não é real, mas a compilação dos casos aqui relacionados estão diretamente ligados ao filme. Todos os pontos foram muito bem pensados para que a produção tivesse o máximo de veracidade. Portanto, é merecido A Freira estar entre os mais assistidos filmes de terror da atualidade. E se você ainda não assistiu, agora tem motivo de sobra para fazê-lo.